Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia. Como sempre, no começo do vídeo dou sempre a sugestão para subscrever o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é a liberdade e o fanatismo intelectual, filosófico, político, espiritual, por exemplo, e todo tipo de fanatismo que as pessoas têm e que eu quero fazer uma desconstrução filosófica em cima disso. Porque sempre que nós temos um fanatismo, nós, no fundo, estamos, é o nosso ego, no fundo, nós estamos apegados, nós estamos com bloqueios e apegos intelectuais, nós estamos escravos de uma situação sem nos apercebermos, estamos escravos de conceitos, escravos de ideais, escravos de ideologias, e às vezes uma pessoa senta-se à mesa, por exemplo, e em vez de uma pessoa estar aberta e ver oportunidade de estar em contato com pessoas diferentes, por exemplo, e aprender alguma coisa nova, uma pessoa cria-se ali um conflito, todas as pessoas começam a impor as suas ideias e ninguém aprende nada de novo. Portanto, no fanatismo político acontece muitas vezes. No fanatismo político, uma pessoa tem um determinado partido ou tem um determinado político, uma pessoa fica cega, uma pessoa apega-se a essas ideias, a esses ideais e tudo aquilo que fuja desse enquadramento, uma pessoa tem de logo de deitar abaixo, uma pessoa tem de conservar a sua perspectiva e ataca e não consegue ver o outro lado da moeda. Estão a compreender? Portanto, uma pessoa pode ter, por exemplo, uma ideologia mais associada à direita ou conservadora, ou seja o que for, e estar dentro algo, e estar a ouvir alguém a falar. A pessoa até pode gostar do discurso de outra pessoa. Se a pessoa descobre de repente que ela é uma figura de esquerda ou assim, a pessoa fica logo zangada e querer, não gosta nada do discurso dela, como se logo mal estivesse associada a uma ideologia contrária, porque eu falei direita, poderia ser esquerda, seja o que for, é logo um conflito. Parece que uma pessoa tem de escolher um lado. Estão a compreender? E às vezes uma pessoa não sabe, não tem equilíbrio para se sentar e ouvir as perspectivas que um politólogo de direita tem para dizer, as perspectivas que um politólogo de esquerda tem para dizer. A pessoa não tem equilíbrio, não tem prudência, não tem abertura consciencial para aprender a ouvir as diversas perspectivas. Portanto, há o fanatismo político, uma pessoa fica cega, não vê os prós e os contras, uma pessoa não vê os defeitos, as coisas que precisam ser vistas por causa do fanatismo. Uma pessoa fica cega. Porque o nosso fanatismo, sempre que uma pessoa fica fanática, uma pessoa escolhe um extremo, uma pessoa fica extremista, a pessoa fica cega, a pessoa fica ali com bloqueios e apegos intelectuais, uma pessoa fica escrava de conceitos e ideais. Estes são assuntos que eu trato, por exemplo, na minha obra A Liberdade e os Escravos, o conceito de liberdade que eu trato na minha obra A Poesia Individualista, que eu trato a questão da liberdade, na obra Individuologia, Filosofia Aplicada à Felicidade, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, eu também trato estas questões, e na obra Filosofia e Felicidade eu também trato estas questões. Eu lembrei-me, tenho aqui as obras, é importante falar acerca disto. Então, eu falei um bocadinho acerca do fanatismo político, que é que ele nos faz fazer. Uma pessoa fica cega, uma pessoa não vê, uma pessoa senta-se à conversa com a pessoa, basta-se ter a ideia de que ela tem uma perspectiva contrária, uma ideologia contrária, e tudo aquilo que a pessoa diz tem que estar errado, porque a pessoa tem de ganhar, a pessoa tem de vencer, a pessoa tem de sair por cima. Estão a compreender? O nosso fanatismo, o nosso ego, a nossa arrogância faz isso. A pessoa é incapaz de reconhecer as próprias incapacidades ou incompetência. A pessoa é incapaz de reconhecer a própria ignorância e que pode aprender alguma coisa nova com algo diferente, contrário, contraditório, seja o que for. Estão a compreender? Portanto, o fanatismo cega-nos. Então, eu falei um bocadinho acerca de fanatismo político. Há também o fanatismo filosófico e ideológico, que pode enquadrar-se na política ou não. O que é que acontece? Há pessoas que, e sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo, que as pessoas ficam apegadas a determinados conceitos filosóficos, a determinadas orientações filosóficas, filosofias. Uma pessoa, por exemplo, é ateísta. Ai, eu sou ateísta, eu não leio nada de filósofos que tinham espiritualidade, ou que eram cristãos, ou que eram seja o que for. Eu sou cristão, não posso ler nada da filosofia budista. Estão a compreender? Eu sou religioso, eu não leio Nietzsche, eu não leio Dostoiévski, eu não leio filósofos mais associados ao ateísmo. Vocês estão a compreender? E às vezes uma pessoa perde a riqueza de que cada filosofia e de cada filósofo tem para dar. Às vezes uma pessoa fica muito apegada, por exemplo, o racionalista. Ai, não quero saber do que os empiristas tinham para dizer antigamente. Houve aquela coisa que foi resolvida, no fundo, pela crítica da razão pura de Kant, ou pela filosofia de Kant, no sentido geral, que havia, em termos de origem de conhecimento, havia uns empiristas, que a origem de conhecimento seria a experiência apenas, e os racionalistas, que seria a razão, os conceitos, estão a compreender? A lógica, a analiticidade, e às vezes cria-se um conflito e a pessoa não aprende a harmonizar os opostos, aprender com o lado contrário, com o diferente, com o contraditório.
Estão a compreender? E às vezes uma pessoa pode criar um fanatismo espiritual que depois pode derivar num fanatismo filosófico. Porque é que uma pessoa não pode ser religiosa e ler Nietzsche? Ou pode ser cristã e ler Nietzsche, que escreveu uma obra, o Anticristo, por exemplo. Porque é que uma pessoa não pode ser ateísta e ler filósofo? Kant era religioso, por exemplo. Porque é que uma pessoa não pode ser ateísta e ler filósofo e ler espiritualidade? Por curiosidade intelectual. Simplesmente por curiosidade intelectual. Uma pessoa pode ler Nietzsche e a Bíblia ao mesmo tempo. Cada um vai ter as suas coisas. Uma pessoa pode aprender com tudo. Esta é que é a questão que eu quero mostrar aqui. Nós podemos aprender com tudo. Há uma obra fantástica que é muito conhecida no âmbito filosófico, da filosofia prática, do aconselhamento filosófico, que é Lou Marinoff, mais Platão, menos Prozac. Que eu fiquei surpreso pela positiva, porque ele dá consultas, ele faz análise de várias consultas que ele deu e que registou ao longo da sua vida, e ele utilizou uma vez Maquiavel. Partes da filosofia de Maquiavel ele utilizou para aconselhamento filosófico para ajudar uma pessoa. Não aquela parte de não olhar a meios para atingir os fins, não, nada disso, mas utilizou partes do texto, de algo que ele interpretou no Maquiavel interessante e que foi bem utilizado para ajudar aquela pessoa. É interessante como nós, às vezes, temos tanto preconceito e temos tanto preconceito acerca de coisas, tanto conservadorismo intelectual, tanto que nós simplesmente nos fechamos numa bolha de ignorância. Nós não nos abrimos para estudar coisas novas. Nós podemos estudar budismo, podemos estudar taoísmo, podemos estudar hinduísmo, podemos estudar cristianismo, podemos estudar Nietzsche, podemos estudar podemos estudar todo tipo de coisas, islamismo, podemos estudar tudo. Sem um ter de ser completamente superior ao outro. Simplesmente por curiosidade intelectual. Nós não temos de ter um rótulo, nós podemos estudar o budismo, o epicurismo, o estoicismo, podemos estudar a filosofia taoísta, o Tao Te Ching, Lao Tzu, nós podemos estudar filósofos mais ateus, nós podemos estudar desconstrução, podemos estudar tudo. Esta é que é a questão que eu quero falar aqui. Nós podemos simplesmente estar abertos para tudo. E simplesmente, às vezes, o que nós temos de aprender é reduzir a energia yang, uma linguagem de filosofia oriental, porque às vezes uma pessoa quer logo levantar bandeiras, uma pessoa interpreta mal as coisas, quer logo levantar bandeiras contra alguém, quem é que são os culpados, não é que estão... E às vezes a melhor coisa que uma pessoa tem a fazer é calar a boca, ouvir, aprender, absorver, interiorizar conhecimento. Porque às vezes, antes de nós termos algo para exteriorizar, nós precisamos primeiro de interiorizar conhecimento. Ir interiorizando conhecimento. Aprender a ter calma, aprender a ter prudência, aprender a ouvir as outras pessoas, principalmente antes de atacar. Porque às vezes existem pessoas que dizem certas coisas na rede social, seja qual for, YouTube, Facebook, Instagram. Uma pessoa apanha uma partecita, retira aquilo do contexto e fica zangada com base em a ideia que tirou desse excerto, ou com base em ideias que outras pessoas partilharam acerca do que a pessoa possa ou não ter dito. Fanáticas a atacar tudo e todos. Uma pessoa não tem prudência. Uma pessoa só dispara por todos os lados. A verborreia. Acaba por ser um fanatismo, de uma maneira ou de outra. Acaba por ser um conflito de transporto envolvido com uma hermenêutica, ou com uma falta de hermenêutica, com uma falta de interpretação, uma falta de um processo de consciencialização. Temos de procurar conhecimento. E temos de aprender a aprender com as diferentes coisas. Portanto, eu falei acerca da espiritualidade, uma pessoa pode ter... Uma pessoa, por exemplo, falei acerca da política, falei acerca de filosofia, agora vamos falar acerca de espiritualidade. Uma pessoa pode... Este é que é o problema de uma pessoa vestir uma roupa, vestir um rótulo. Uma pessoa não tem de ser cristã e não estudar budismo, por exemplo. Uma pessoa não tem de ser budista necessariamente e não estudar mais nada. Não estudar cristianismo, não estudar taoísmo, não estudar espiritismo, não estudar as diferentes formas de espiritualidade que existem. É tão enriquecedor nós aprendermos com tudo e absorvermos o melhor que cada filosofia tem para dar, de cada espiritualidade, de cada forma de religião, de cada filósofo tem para dar. É tão enriquecedor uma pessoa estudar os filósofos clássicos, estudar a filosofia antiga, estudar a filosofia medieval, estudar a filosofia moderna, a filosofia contemporânea, estudar as diferentes formas de ética, a deontológica, a ética das virtudes, a ética teleológica, a ética consequencialista, pragmática, estou a perceber, utilitarista. É tão bom uma pessoa aprender com as diferentes perspectivas. Ajuda a descobrir os nossos erros, as nossas falhas, ajuda a completar. Vocês estão a compreender? E é esta a questão que eu quero deixar aqui. Aprender a ver, uma pessoa tem uma determinada ideologia, aprender a estar aberto para ouvir outras pessoas, para ouvir outras formas, estar aberto para a mudança,
Está disponível para poder aprender coisas novas, para poder ter de mudar. É que as pessoas, o nosso ego é um sistema de sobrevivência que nos faz fugir da dor e da morte, de uma maneira ou de outra, faz-nos fugir do desconforto. Então uma pessoa, para ficar confortávelzinha numa caixinha, uma pessoa fica escrava, uma pessoa quer conservar tudo, quer ficar ali, não quer sair dali, às vezes está infeliz ali. Está fechada, está bloqueada, está escravizada. Essa é uma das questões que eu trato aqui, por exemplo, na minha obra A Liberdade dos Escravos. Que tem uma resenha que foi publicada numa revista internacional de Filosofia Aplicada, feita pelo Dr. Jorge Humberto Dias, que fez prefácio da obra Individuologia, da obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade. E essa resenha foi publicada na revista A0, em espanhol. Esta obra aqui eu falo muito, ou seja, a liberdade dos escravos. Como é que uma pessoa pode estar escrava dentro da sua própria consciência sem se aperceber? Porque há a ideia de que só o outro o outro escraviza e eu sou escravizado. Não, eu posso ser escravo dentro da minha consciência. Eu posso ter uma autoescravização. Uma autoescravidão, pronto. E tem tudo a ver com bloqueios e apegos intelectuais, com uma abdicação da própria liberdade de forma inconsciente. A pessoa perde a liberdade intelectual. Até em termos de desporto, a pessoa é de uma equipa e é capaz de matar pessoas de outra equipa. A outra pessoa é fantástica, até descobrir qual é o clube que a pessoa tem. A outra pessoa é fantástica, até descobrir qual é a religião que ela tem. Vocês estão a compreender? Qual é a filosofia, qual é a forma de espiritualidade. Como se nós tivéssemos de escolher um lado ou outro. Como se nós tivéssemos de incorporar rótulos e agora vou viver este rótulo e esta roupa até ao fim. Como se nós não pudéssemos aprender com coisas diferentes, com pessoas diferentes. Nós podemos aprender com tudo e com todos. Com todas as filosofias. E aprender a absorver o melhor, as sementes que cada uma pode lançar e cada coisa boa que pode brotar de cada filósofo, de cada filosofia. É interessante como até numa obra de um príncipe Maquiavel, Lumaninov foi ali buscar uma coisita boa para poder dar a alguém que estava com problemas no seu ato de consultoria de aconselhamento filosófico. É tão interessante como uma pessoa pode ir buscar coisas boas até obras que mais. Quando uma pessoa, entre aspas, quando uma pessoa vai estudar obras clássicas e antigas, aquilo há muito machismo, racismo e outras coisas que uma pessoa encontra lá. Pessoas a favor da escravatura, como Platão, Aristóteles, de uma maneira ou de outra. Mas uma pessoa tem de compreender o contexto. Uma pessoa não vai deixar de ir buscar lá coisas boas porque tem coisas más, estão a compreender? Entre aspas, coisas que uma pessoa não se identifica hoje em dia. Claro. Então pronto, era só isto que eu queria deixar aqui. A importância de uma pessoa libertar-se intelectualmente, de uma pessoa promover e incentivar a si mesma a liberdade intelectual e procurar sair da zona de conforto intelectual, aprender a ouvir coisas novas, diferentes, insólitas, inusitadas, em vez de colocar logo o rótulo que não tem sentido nenhum, é um absurdo, não tem lógica nenhuma, às vezes coisas que uma pessoa não conhece, nunca estudou, não sabe nada acerca do assunto quase. Isso é muito comum até entre pessoas inteligentes e intelectuais. Portanto, isso é muito comum, porque uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, cria ali um conservadorismo intelectual inconsciente e está ali apegada, não sai dali, está escrava ali. A pessoa pode ser muito inteligente e intelectual, mas está ali escrava na consciência. Não se abre para estudar coisas diferentes e novas. Cria preconceitos e fica ali muito enraizada. A pessoa não se abre, não admite possibilidades, não dá o benefício da dúvida. Estão a compreender? Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, da individuologia. Eu sugiro que subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Ajudem-me a chegar a mais pessoas, que há pessoas que precisam deste tipo de conteúdo, mas nunca ouviram falar nele, nem sabem que ele existe. Portanto, tenho vários livros publicados. Eu falei aqui em alguns. Eu tenho uma obra Filosofia da Ignorância que eu não tenho nenhuma comigo. Foi toda vendida no Brasil, a edição. Eles vão ter de mandar fazer mais, só que está tudo parado por causa do Covid-19. E tenho vários cursos também totalmente online. Eu deixo isso na descrição do vídeo. Deixo todos os livros que eu publiquei, são vendidos em formato de papel, em formato digital. Os cursos, em tudo online, está tudo na descrição do vídeo. Portanto, se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer transferências por MBWay ou por IBAN, porque eu não tenho patreon.com neste momento. Portanto, sejam felizes, cumprimentos filosóficos e felicitários, e sejam livres intelectualmente. E isso é uma coisa que uma pessoa tem de fazer um exercício, um esforço para conseguir. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.